pode falar. Não, grava. Não, eu não tô zoando, não. Pode Não, falar. não. Tá mó climão, né? Fica à vontade. Sinta em casa. Obrigado. Sinta-se em casa. O que você ia falar? Não, nada não. Vai lá. Ripa! Ó, deixa esse começo aí, tá? Começando aqui, mais um podcast sem vírgula. E hoje aqui do meu lado não está o Hélio. Está meio parecido com o Hélio. Tem alguns atributos que parecem com o Hélio. Quais? Lembre-se que eu sou advogado, tá? O coração é igual ao do Hélio. Igual ao do Hélio. Ah, mas antes de você apresentar o nosso convidado, né? Eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Diego Nunes, mentira. Bom, é um prazer, é uma honra estar aqui no Sem Vírgula, mais uma vez, né? Mais uma vez. Já fui entrevistado. Já foi. Já fui promotor, já fui produtor. Foi produtor. Já carreguei piano. Piano? Lógico, às vezes você traz piano, aí você traz uns negócios aí, umas coisas na mala meio estranha. Mas eu agradeço, corpo, né? Agradeço a oportunidade de Imagina, estar aqui. imagina. Já te falei algumas vezes, aprendo muito vendo as entrevistas do Sem Vírgula e para mim é sempre uma oportunidade de compartilhar com você, trazendo convidados também que vai agregar bastante no Sem Vírgula. Vai sim. E o assunto de hoje, eu te falo, hein? Eu tenho trauma. Tenho trauma do assunto de hoje. Será que hoje Depois tira? eu vou contar. Não sei. Depois eu vou contar para essa pessoa o que aconteceu e tenho trauma. Mas antes disso, eu quero agradecer a Max Man, estética masculina, lá na Anália Franco, logo novo endereço, hein? Eu passo certinho. Leão. É proposital. Não, pior que foi sem querer. Diegão, por favor, apresente o nosso convidado. Pior que foi sem querer mesmo, velho. Bom, nós estamos aqui com Marcos Linguic. É isso a pronúncia? Eu acho que acertou. Que de primeira, hein? Ele não fez uma boa escolha pelo time que ele torce, mas tudo bem. Nós vamos chegar lá. Será que ele não fez? Não fez. Mas para nós é um motivo de muito orgulho também tê-lo aqui, ter essa oportunidade, porque tem muitas questões que precisam ser tratadas e compartilhadas com quem vai nos assistir, que são falácias, né? Uhum. Porque as pessoas começam aquele boca a boca de ficar falando que o assunto que nós vamos abordar daqui a pouco é meio místico. Então trazer algo de maneira muito simples, que nós vamos abordar aqui, para que as pessoas possam tirar um certo medo, como você tem trauma, entre outras pessoas têm também. O Dr. Marcos, ele domina o assunto e eu tenho certeza que, de uma maneira menos técnica, vai poder alcançar o nosso público também. Legal. Dr. Marcos, é um prazer estar aqui com você. E, para começar, tá? Eu sei que tem uma galera, nós vamos entrar em alguns assuntos aí, mas eu vou te falar o meu trauma. Eu era pequeno, era um pequeno garoto. Que é claro que você vai lembrar que você tem quase a mesma idade que eu. Nós temos são parecidas, verdade. Tenho certeza. Eu, quando eu era mais novo, na escola antes tinha muito dentista. Ia visitar as escolas, tal. Aí eu fui extrair um dente. Era uma japonesinha baixinha, ela foi lá, pegou meu dente, começou a puxar, eu comecei junto. O outro segurou minha cabeça e ela colocou o joelho aqui no meio e começou... Mano, depois daquilo, nunca mais. Falar em dentista, ó... Eu tremo. Hoje mudou muito, né? Sim, mudou. Então, primeiramente, boa noite a todos. O prazer é meu, agradeço muito o convite feito pelo Diego, pelo Hélio, não sei, enfim, você hoje é multifacetado, você tá aqui. Eu já fiquei curioso para saber quem é o Hélio. Você vai saber. Corintiano igual a mim. Então, Marcelo, prazer em conhecê-lo, a equipe de vocês. E para mim é uma honra poder falar de um assunto que a gente trabalha há tantos anos, né? São 30 anos já de formação dentro da odontologia. E, infelizmente, o passado nosso teve esses episódios na sua geração, sim, na geração dos nossos pais, principalmente. Sim. Eu acho que a nossa ainda, a geração da década de 70, 80, já pegou uma outra realidade da odontologia que ela vem caminhando muito mais para o que é a realidade de hoje do que compará-la com a realidade dos anos 60, 70 para trás, né? Então, graças a Deus, isso mudou com a evolução da educação na odontologia, que infelizmente voltou agora de um tempo para cá, como todas as áreas, sim, a ficar deficitária. Mas isso é um outro assunto. Sim. E aí, infelizmente, alguns pacientes trazem esse trauma, né? E a gente busca, através de todo o conhecimento que a gente tem, de toda a estrutura
que a gente tem de tecnologia, de suporte, tentar trazer um pouco mais de conforto, trazer um pouco mais para uma realidade atual que a gente vive dentro da Odonto. Então, como eu vinha falando, são 30 anos que eu atuo nessa área. Eu caminho por todas as áreas da odontologia, certo, por conta dessa formação mais antiga que a gente tem. Mas a minha área de especialidade é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né, onde a gente trata de face mesmo, né, de traumas legal. De face, de cirurgias ortognáticas, de ATM, enfim, uma coisa um pouco mais abrangente dentro da odontologia. Certo. E de um tempo para cá também busquei um envolvimento e um aperfeiçoamento na reabilitação estética, né, com lentes de contato, com cirurgias de colocação de implantes e realização de protocolo, que é um assunto que a gente vai abordar hoje aí para poder esclarecer todo mundo de uma forma mais informal, né, para que as pessoas entendam. Eu posso falar besteira, mas eu não conheço, tá? Eu falo tanto, pode ficar tranquilo. Assim, antigamente, o pessoal não procurava muito dentista, por causa da educação também, né? Uhum. E o valor? Se fala em dentista, o pessoal já pensa no valor lá em cima. Como que, hoje está muito facilitado também, né? Essa forma de pagamento. E como que é para vocês, assim, não sei se existe essa transição, se você pega ainda gente que tem os dentes muito defeituosos porque não vem, porque tem medo... Como que está hoje essa educação? Infelizmente, a gente vive realidades diferentes em determinados pontos da onde a gente atua. Certo. Né? Hoje, por exemplo, a gente está num mercado onde a gente consegue, a maioria dos nossos pacientes, eles nos procuram com uma condição bucal razoavelmente boa, muito preocupados com a estética. Certo. Então, são pacientes que sempre tiveram a preocupação, sempre tiveram a base... familiar de uma educação, de uma higiene bucal legal e que hoje eles estão procurando uma estética melhor. A gente está atingindo esse público hoje em dia. Mas eu tenho um outro público também, que são pacientes que são da geração que nem eu te falei. Sim. Nossos pais, até avós, que vieram de uma outra criação, de uma outra realidade, aonde, que nem você falou da japonesinha. Eu tinha isso também na minha escola, viu? Eu estudava numa escola estadual, na Moca, aonde, eu não sei se você passou por isso, tinha um copinho de flúor que eles davam, você ia dando uma cuspida no balde, lembra? Lembro disso aí. Quando chegava no último ali, aquele balde, meu amigo, nossa senhora. Eu lembro que, lembra disso? Na sala, tipo assim, quem tava com o dente mais sujo, assim, escova os dentes. Mano, traumas atrás de traumas. O dia que passava a tiazinha do flúor, você tinha que ter escovado os dentes, que senão... E existia um dentista que aparecia ali de vez em quando para fazer isso, né? Sim, para botar o terror. Para tirar. E geralmente a criança, ela tem os seus medos, né? Ela tem o medo do desconhecido, enfim. E infelizmente os profissionais que atuavam daquela maneira, daquela forma, não tinham um treinamento, não tinham uma formação acadêmica para poder tratar isso de uma outra forma, né? Hoje em dia já não existe isso. E eu não sei, eu posso estar falando besteira, né? É que, tipo assim, antigamente era muito assim, né? Tá com cara e arranca. Era tudo nisso, né? Sim, mas infelizmente hoje, dependendo da origem do paciente, se ele vem de regiões mais interioranas, de algumas regiões fora do eixo principal do Sudeste, assim, ainda existe muito essa cultura. Por dificuldade de acesso. Nós somos um dos países no mundo que tem mais dentistas, só que existe uma concentração muito grande nos grandes centros. Entendeu? Então, as populações mais carentes, elas acabam não sendo atendidas da maneira correta pela falta de profissionais que trabalhem nessas áreas mais distantes. Nessas extremidades, ou ainda com um poder aquisitivo menor. Então aí a gente ainda tem essa cultura porque entra na questão econômica financeira que você citou. Né? Infelizmente nós também vivemos num país com um excesso de desemprego, enfim, com falta de condições. Muitas vezes as pessoas não têm do próprio governo, do próprio Estado, a condição de tratamento, quiçá de poder fazer isso de uma forma particular. Então às vezes a alternativa que sobra é isso. Infelizmente, extrações, né? E a gente busca uma nova realidade para um futuro próximo, mas é bem difícil. Ainda a gente vai caminhar aí e trilhar um bom tempo. Bom tempo. Eu acho que essa questão da cultura familiar e as prioridades de uma família, principalmente quando a gente fala dessas extremidades, né? Periferia,
algumas cidades também que não têm esse acesso mais facilmente, que eu acho que tem essa questão mesmo, de o que de fato vai fazer com aquele paciente ou quando está com dor de dente. Porque normalmente se procura o dentista quando na extremidade quando ele está com dor, e não de uma maneira preventiva para evitar a dor. Então acho que essa questão também... Porque quando entra no fator cultural, muitas vezes a gente vai chegar num extremo do paciente sentir dor e fatalmente, muitas vezes, isso coincide com o momento financeiro dele que não é o favorável para ele poder realizar o melhor tratamento que ele poderia fazer para aquele dente. E aí, infelizmente, ele está sujeito para resolver o problema da dor, a passar por... que na realidade as pessoas não enxergam dessa forma, mas é uma mutilação, né? Sim. Você está extraindo um órgão seu, você está tirando uma coisa que é como se fosse um dedo, uma outra parte do seu corpo, né? E que você tem que tratar, que você teria que mantê-lo em boca, enfim, porque ele vai trazer uma série... Um dente ausente no aparelho mastigatório, ele vai trazer uma série de consequências. E as pessoas acabam não sendo orientadas sobre isso, não se fala muito sobre isso. Eu tenho 28, um só não vai fazer falta. Né? Mas a falta de um dente, ele muda até o... arcada dentária. Sim, muda, né? O desenho do rosto. rosto. Exatamente, porque... Com a perda do elemento dentário, você tem, na sequência, a perda da massa óssea que envolvia aquele dente. Então, se você perde vários elementos, você vai ter a perda da sustentação óssea desses elementos, que é o osso alveolar que a gente fala. E aí você vai ter uma perda de estrutura óssea que vai estar recoberta por um coxinho de gordura, que vai estar recoberta por um colágeno, pele, tudo isso aí dá uma murchada como um todo. Então muda a feição, tem as entradas, tem o rosto mais... afinado, enfim, tem uma série de repercussões, né? Caramba, e pra você ver, né? E é uma coisa assim que não é muito falado, né? Só não tira, que nem você falou, né? Tem tanto, tira. Não, você imagina você vai na podóloga, tudo ela tira um bife do seu dedo, fica aquele dedo doendo uma semana, você vai arrancar o dedo fora. Não, tá doendo, tira. E o dente tira. Né? É uma coisa boba. Eu queria até compartilhar uma experiência que eu tive recente com o doutor. Estou em tratamento. E ao mesmo tempo, eu vejo que tem também essa dificuldade de alguns profissionais na área de compartilhar esse conhecimento e fazer com que o receptor dessa informação entenda o que está sendo feito. Porque quando nós conversamos, né, recentemente, em todo momento o Dr. Marcos fala assim, você entendeu o que eu disse? Legal. Abrir o panorama lá, a panorâmica. A panorâmica. E explicar, olha, aqui está sua arcada dentária, a gente vai fazer um tratamento aqui por esse motivo, inclusive sobre esse prisma também de perda de massa óssea, Sim. que é o meu caso. Que é o meu também. E aí tem o que eu achei muito interessante explicar quais são os procedimentos possíveis, que não é um só, e falar assim, olha, financeiramente para o consultório, obviamente para nós interessante seria esse. Porém, para você, o que vai te atender, o que vai ser mais benéfico para a sua idade, inclusive, é esse outro tratamento. Caramba, isso é legal. Isso eu acho muito importante. Você dá duas vertentes, né? Tipo, você não... Assim, se fosse uma clínica assim que não tivesse o pudor, vamos dizer assim, que precisar só dinheiro já é... Não, um cuidado com o ser humano. Porque assim, perguntar o que você precisa. Você está sentindo dor? Estou sentindo dor. Ou não estou sentindo dor. Mas olha, inclusive a gente foi tirar a panorâmica para olhar outras coisas do dente. Isso, eu ia chegar nisso. A importância do exame prévio que a gente fez nele. Por favor. Foi muito importante. O que o Diego está falando é uma coisa muito bacana, porque assim, acima de tudo, depois de tanto tempo na profissão, isso deveria acontecer logo quando o acadêmico se forma e vai para a rua. A gente tem que ter como preocupação principal a saúde do nosso paciente. E a saúde do nosso paciente não é uma boca, não é 28 ou 32 dentes que ele vai estar na boca. Uhum. A boca é uma entrada de um corpo, de um organismo, de um ser que tem a saúde dele, a vitalidade dele, que tem a família, que tem os filhos, enfim. Tem uma série de repercussão que a gente precisa analisar dentro de um tratamento odontológico. E aí, quando ele veio com uma queixa... Por isso que ele fala, não tinha nada a ver com o que ele veio se queixar, e eu, por ser um método meu, por eu ter e acreditar muito nisso, pela vivência e experiência que tem, eu pedi alguns exames para ele, não porque eu tivesse desconfiado de nada e tudo, mas é porque é um protocolo meu, é um protocolo aqui do Estúdio Anália, a gente fazer isso para os nossos pacientes, como uma forma de cuidado. Eu não é um paciente que eu conheço desde de moleque, eu conheci naquele dia, eu não tenho um histórico dele, então eu preciso saber qual que é a fotografia de hoje atual dele. E aí a gente acabou descobrindo alguma outra coisinha que seria mais importante tratar até do que o que ele veio buscar.
Entendeu? E aí a gente criou essa conexão aí e ele entendeu, né? Porque muitas vezes a gente vai procurar um curso, a gente vai se especializar em alguma coisa, a gente vai... Um curso, uma imersão em alguma coisa, e às vezes aquilo que está sendo passado para nós é muito bacana, mas não é a nossa hora de aprender aquilo, a gente não está numa vibe. Eu tenho vários pacientes que eu falo e às vezes não tem a percepção que ele teve. Ah, entendi. Você entende? Legal. Então a gente sempre está tentando criar essa conexão. E por alguma coisa, pela empatia que a gente teve desde o início, sim, o Diego ele teve essa percepção de que aquilo era importante fazer o exame. Né, de que para eu falar do que ele veio buscar, eu queria ver outras coisas primeiro, analisar se aquilo que ele veio buscar fazia sentido naquele momento. E aí a gente traçou uma rota, um prognóstico nele e a gente está caminhando aí. Legal. E ele está confiando, tanto é que eu estou aqui hoje. Né? Legal. Ele sabe que eu sou advogado. Entendi. É verdade, ele só contou depois. Ainda bem que eu estava certinho. Ele é ligeiro. Mas é isso que eu, completando essa questão, eu acho que desde a primeira infância ali, se tem esse acompanhamento e instrução, porque a criança ela não tem essa percepção e o entendimento quando o profissional vai falar, mas os pais sim. Sim. Então a pouca instrução dos pais, ou a falta de interesse às vezes, faz com que ele vai largando, deixa, não, vai lá, escova o dente, mas não vai vistoriando. Por exemplo, minha filha tem uma manchinha no dente, eu pensei que era cárie, alguma coisa assim, mas disseram que também é questão de remédio, de alguns remédios que ela tomou com alguma substância mais forte, sim. E aí foi manchando. Então, essas coisas para o leigo, nossa, eu fico assustado. Você começa, vamos procurar um dentista e tal. E procuramos na época. Mas aí, se não tem o prognóstico correto, você fica desorientado. Porque você vai acreditar no profissional, né? Sim. Independente de qualquer coisa, você está diante de um profissional que vai te orientar e você acredita, tende a acreditar. E é muito difícil isso, assim, o que você fez, porque tem pai e mãe que nem repara uma manchinha ali. E quer saber mais? Eu vou usar um exemplo de ontem. Ontem eu recebi aqui um paciente de 13 anos. E ele tinha sofrido uma queda, fraturou os 2 incisivos centrais, né? Quebrou aqui. E ele veio acompanhado da mãe. E ele estava quieto, assim, tranquilo, mas ele não me pareceu assustado. E para minha surpresa, na hora de eu subir para chamar para consulta, veio só ele. A minha assistente, eu sempre busco meu paciente, né? Que eu estou no andar de cima, eu sempre busco. Naquele momento eu estava um pouco atarefado, atrasado, eu falei, pede para subir o paciente. Aí ele veio sozinho. Eu falei, sua mãe, não, ela resolveu. Aí a minha secretária falou, não, ela resolveu ficar lá embaixo. Uma criança de 13 anos, sabe? Ou seja, eu não tinha condição de avaliar aquilo, não porque ela não soubesse me entender, eu ia fazer a criança me entender, mas a criança tem até dificuldade de passar o que o profissional falou para a mãe, que estava ali embaixo. Entendeu? Aí antes de começar eu falei, porque é importante você acompanhar teu filho, eu tenho 2 filhas, né? E é importante você sempre, o que o Diego falou, como é que uma criança vai absorver isso, vai poder lidar com uma informação dessa? Não cabe, né? E infelizmente ainda a gente passa por isso, viu? Caramba, mas tem que... Assim, eu trabalhei por muitos anos na área da saúde, trabalhava no hospital infantil. Então, teve um caso aí, quando você chegava a mãe assim, que nem sabia se o filho estava vivo ou morto no braço. Sim. Já vi muito. E, tipo assim, é uma displicência, assim, que... incrível, assim. Tem gente que não presta atenção mesmo. Tipo assim, que nem se a pessoa... Numa mancha tem muita gente que deixa passar. E a boca, querendo ou não, a boca é a principal. Infelizmente, a gente eu já atendi muito e trabalhei muito em periferia, apesar que não parece hoje em dia pelo trabalho que eu faço. Tem alguém que fala que eu não trabalhei na periferia. Mas eu já trabalhei doutora da quebrada. Eu já fui da quebrada. E, cara, o que acontece é uma realidade tão dura, porque o sofrimento e a falta de estrutura, a falta de assistência, a falta de comida na mesa, a falta de tanta coisa, de saúde, de educação, é tão grande. A banalidade de se ver tiroteio, de se ver um monte de coisa ruim na infância, é tão grande, cara, que uma manchinha no dente passa ser nada, infelizmente. Verdade. Infelizmente. A ótica é outra coisa. É outra.
né? Então, fica banal você passar e ver, puta, teve um tiroteio, tem alguém ali caído, puta, a criança vê isso desde pequena, a mãe vê, a criança vê, e aquilo pra ela. Aí a manchinha no dente, infelizmente, vai ser nem secundário, sabe? Vai ser uma coisa que... Mas, enfim, é um outro assunto mais pesado e que vai envolver política, e vai envolver um monte de outras coisas. Política pública. Você tem uma pergunta aí pra fazer? Algumas. Então, por favor, faça. Vou parar de novo, cara. Agora foi zoando. Você tá brincando com a minha cara. É que eu tô com saudade dela. Hélio, um beijo. Te amo. Outro pra você, Hélio. Prazer, eu te conheço. Já que eles estão mandando beijo pro Hélio, eu preciso fazer uma referência aqui pra um cara que me apresentou, o Dr. Marcos, o Bruno também. O Guto, né? O Gutão aí, produtor musical, grande amigo, o cara que eu admiro pra caramba. Então, quando eu procurei, falei, Guto, eu tô precisando aí, cara, fazer uns negocinhos no dente. Então a gente procura quem a gente confia. E automaticamente, desde o primeiro momento que eu cheguei na clínica, a Anália, sempre muito bem tratado desde da primeira pessoa que nos recebe na porta. Então, mandar um grande abraço pro Guto aí, que é um irmão que eu tenho e faz um trabalho incrível no meio musical aí também. Hoje com Marcados, uma banda gospel também. Legal. A pergunta é que hoje é o que mais se fala, né? Lente de contato. Quando eu ouvi falar a primeira vez, falei, cara, isso é algo mágico, porque eu via lá o Firmino, né, aquele sorriso brancão, jogando bola, e depois eu comecei a notar que era, talvez para alguma fatia da população, inacessível, mas foi uma crescente tão rápido que hoje é acessível para 99% da população. Então, eu queria que, de repente, você pudesse desmistificar essa questão da diferença delas, né? Porque tem algumas diferenças, e também a questão dessa questão da procura, né? Como que é hoje para uma clínica essa procura? A evolução das lentes de contato, ela foi muito rápida, né? O nome comercial, lente de contato, são laminados cerâmicos, né? Que a gente, a princípio, tinha uma outra terminologia, e aí comercialmente, por uma questão até de marketing, se falou em lentes de contato dentárias, né? E aí veio uma evolução tanto das técnicas de confecção por parte da parte técnica, né, dos laboratórios de prótese, e como também da capacitação dos profissionais. Então foi se evoluindo em termos de preparo, cada vez os preparos são mais conservadores, ou seja, é uma preocupação muito grande dos pacientes, das pessoas que se desgastam muito o dente, porque viram aí atrás um MC tirou, parecia uns dentes. Não, aquilo lá não tem nada a ver com um preparo convencional de lente de contato, né? Tem uma pergunta que eu ia fazer, porque eu vi uns vídeos desse aí, eu fiquei... na realidade... depois a gente pode até separar umas imagens para ser colocado. O desgaste é mínimo, né? Então é uma aspereza que a gente põe na camada de esmalte, que é uma camada de proteção do dente. A gente precisa de 0,3 milímetro de porcelana para que a gente tenha o berço com uma resistência legal da porcelana. Então, 0,3 milímetro de desgaste, você imagina, é quase nada. Né? Você imagina 1 milímetro já não é nada, você imagina 0,3 é a espessura da lâmina de cerâmica. Então, você coloca isso sobre uma estrutura, você tem um desgaste mínimo. Né? É uma aspereza que a gente dá para formar o berço que precisa ser apoiado a lente. Isso na porcelana. Né? Essa que era, inclusive, para fazer esse paralelo. Porque isso para porcelana, né? Porque tem outras espécies. A outra opção que a gente tem é de fazer as lentes em resina. As resinas, elas foram colocadas, elas são confeccionadas em boca, né? Diferente das porcelanas, ela é feita diretamente sobre o dente. Então, o profissional, aí é um trabalho artesanal do dentista, ele vai, por aposição, simplesmente, sem fazer nenhum preparo no dente, colocar a resina ali. E aí ele vai fazer esse contorno, a anatomia do dente, tudo na mão. Né? E hoje, uma evolução, um caminho de evolução das lentes de resina são as resinas estratificadas que a gente fala. São tonalidades ou translucidez de cada resina que dá o aspecto mais natural no resultado final. Então são resinas mais transparentes que vão dar a incisal do dente, aquela bordinha de baixo que vai dar aquela translucidez. As outras resinas que vão formar o corpo da dentina, como se fosse a dentina do dente, e uma terceira camada que é o esmalte. Então a percepção do dentista, o olho do profissional em saber mesclar essas estruturas diferentes de resina que vai dar o resultado final.
Então isso depende muito da capacitação profissional. Então aqui no Estúdio Onali a gente tem uma equipe bastante treinada, com o olho treinado, capacitado e mãos adaptadas para fazer as resinas perfeitamente, com um resultado muito bom. É legal. Até uma pergunta assim, porque eu comecei a ver lente faz pouco tempo, pouco tempo que eu falo assim, uns 2, 3 anos que eu comecei a reparar que tem tão branco assim, então dá para não chegar num tom um pouquinho mais assim, ou... Na realidade, como tudo virou uma moda, né? Então, quando a gente pega... existe uma onda de modismo que leva as pessoas a desenvolverem a mesma estrutura de se vestir, ou o mesmo tipo de música, como tinha nos anos 80 e tal. Então veio um modismo, onde a onda levou todo mundo, nossa, viu aquele branco, e aí as pessoas começam a fazer. Eu, particularmente, eu acredito muito na orientação profissional. Certo. Tá? Eu acho muito... A gente aqui no Estúdio Onali, junto com o Laboratório Teles, a gente tem feito trabalhos excelentes, muito naturais, mesclando todas as tonalidades, do mais branco ou tonalidades mais naturais. A importância, além da cor, está na anatomia que se dá, no formato mais refinado, na instalação, no sorriso harmônico, que depende muito do desenho que você faz nas lentes, né? Então, isso também, junto com a coloração, que vai dar o resultado final. Para cada tipo de paciente, eu faço uma orientação. Legal. Eu não posso sobrepor o meu gosto profissional e pessoal sobre a vontade do paciente. Sim. Mas também está sobre a minha responsabilidade explicar alguns fatores que vão fazer ele se satisfazer mais ou menos com a escolha dele. Né? Porque isso traz naturalidade, traz mais elegância no sorriso, mais sofisticação, quando você deixa um aspecto mais natural. Tá? Hoje a gente consegue isso através, como a gente tem um laboratório dentro da própria clínica, então o nosso técnico tem a condição de fazer isso ao mesmo tempo. Que legal. Você quer fazer uma pergunta? Não, tem mais uma aqui. Não, por favor, vai lá. Não, fica à vontade. Tá? Obrigado. Não, até uma dúvida minha. A lente de contato é só estética ou tem outro benefício? Existem indicações. A lente de contato, ela não é somente para um desejo estético do paciente. Existem pacientes que desenvolvem algumas patologias, como o bruxismo, por exemplo, ou apertamento, que ele autodestrói os próprios dentes. Tá? Então, esse desgaste provocado por trauma, pela oclusão ou por bruxismo, ele vai desgastar os dentes, e nesse caso, somente a porcelana, não a resina, ela vai reestabelecer, vai reabilitar esse paciente para preservar a estrutura dentária dele. Né? Você vai devolver o que foi desgastado. Eu tenho pacientes que com 17, 18 anos já comeram todos os dentes por um processo psíquico, e a gente precisa devolver isso, porque senão ele perde todos os dentes. Sim. Então não é só por estética. Existem alguns quadros de bulimia, onde o paciente tem o desgaste dos dentes por ácido gástrico. Então isso aí, depois desse desgaste, ele vai ter que reabilitar com porcelana, porque senão ele vai ter a perda dos elementos dentários. Então não é simplesmente o uso estético. A indicação terapêutica dela inicial nunca foi a estética. É que começou a usar mais... Algumas pequenas correções de coloração, de posicionamento dentário também são indicação para fazer as lentes de contato. Às vezes uma má formação no esmalte, né, com uma hipoplasia de esmalte, alguma coisa que deixa o esmalte enfraquecido, também vai ser uma indicação para fazer uma lente de contato, porque esse esmalte ele vai se deteriorar com o tempo e o paciente vai ficar com a dentina exposta. E aí ele vai ter dor, ele vai ter processos de cárie com mais facilidade. Então tem várias indicações terapêuticas da lente de contato sem ser estética. Mas uma que eu gostaria de falar, porque aconteceu comigo. A questão da autoestima, velho. Vou te falar assim, é surreal. Eu estava comentando com o Bruno hoje também sobre a questão que eu tinha um dente no céu da boca. Então eu fiz um tratamento odontológico, usei aparelho durante muito tempo. Comecei a perder massa óssea. Mas a partir do momento que eu coloquei, por exemplo, lente de contato,
automaticamente eu consegui conversar mais, interagir mais, ter essa... Até com a minha esposa mesmo. Então, muitas vezes a gente tem esse receio de comunicar, de conversar, de se colocar, de até às vezes ir numa festa. Dá uma risada. De dar uma risada e não ter que colocar a mão na boca ou virar. Eu faço isso. Então isso, a questão da autoestima para mim foi... A realidade é que a dor de cada paciente em termos de autoestima provocada por uma falta de um sorriso bacana, cada um paciente sabe da sua dor. Sim. Né? A gente lida com isso há muito tempo. A gente lida com essa privação que o paciente se submete com um isolamento social, por conta da falta de dente, por conta de um sorriso bacana. Então ele perde às vezes a oportunidade de emprego, sim, ele perde às vezes a vontade de frequentar um ambiente, uma festa familiar, ou ele ter uma integração social justamente porque ele se inibe com a condição bucal dele. Então isso é muito difícil você mensurar o que cada paciente intrinsecamente sente, sim, com aquilo. Né? A gente conhece o que a gente devolve. Quando a gente devolve, a gente vê que realmente aquilo fazia diferença na vida daquela pessoa. E é isso que motiva, é isso que faz a pessoa sair e batalhar por um tratamento desse. Hoje, que nem o Diego falou, está muito mais acessível. Né? A gente consegue hoje, em função também de a gente ter o laboratório junto no processo, fazendo essa dupla de técnico com a parte terapêutica, a gente consegue viabilizar muito esse tratamento. E cada vez mais tem gente no mercado fazendo isso, né? Uhum. Não que estão capacitados para fazer, sim, mas isso acaba barateando bastante. E aí que vem o cuidado para que se faça de uma maneira criteriosa, né? Que a gente procure um profissional, um local, procure pesquisar o profissional antes de fazer. Isso é muito importante, porque a instalação incorreta, a indicação incorreta, ela também vai trazer problemas lá na frente. Então, quando a gente vai para um trabalho, a gente vai para um trabalho com bastante critério, a gente faz um trabalho com bastante percepção da indicação correta, para que o paciente no futuro não tenha nenhuma repercussão negativa em função de colocar as lentes de contato. Ah, legal. Para devolver a autoestima, a gente não pode negligenciar a mastigação dele, a posição funcional da articulação dele. Então a gente tem muito esse cuidado, né? Porque eu quero continuar vendo o Diego, né? Não só pelas lentes, eu quero continuar vendo ele bem, sim, não com problemas porque ele colocou a lente. Entendeu? Então isso é um cuidado que a gente tem e tem que ter. E essa... Desculpa. Não, posso? Não, pode. Ele também me atrapalha assim. Mano, eu não vejo a hora de conhecer esse Hélio. Ele está mais famoso do que quando ele está apresentando. A propaganda dele tá boa aqui. Nós falamos mais dele do que de nós. É uma marca já. Quando o doutor resolveu realmente ir para essa área, a questão de estudo, onde estudou, quais as graduações que tem, especialidades, legal. Acho que é importante, porque para saber que não, né, essa questão de ser aventureiro, alguns estúdios ou clínicas, acho que é importante, que é exatamente o que o doutor falou agora. Como eu falei, eu tenho uma formação já de algum tempo, né? São 30 anos já de formado. Eu vim de uma época onde a odontologia formava realmente profissionais bastante capacitados nas mais diversas áreas da odontologia, né? Então você saía com habilidade ou habilitação para mexer, fazer tratamento de canal, fazer uma cirurgia, fazer tudo. Hoje em dia está um pouco diferente isso. Naquela ocasião eu sempre foquei na minha saída do mundo acadêmico, eu sempre tive um interesse maior pela cirurgia. Era uma época que estava se começando a falar sobre implantes. Uhum. Não existia ainda a especialidade de implantodontia, né? Então, os primeiros casos eram de profissionais que iam até os Estados Unidos, conheciam aquela tecnologia, traziam os implantes na mala aí, vinham fazer aqui, compravam um motor também fora de regra, porque não existia, né? E graças a essas pessoas, hoje nós temos a especialidade. Hoje nós podemos fazer implantes, protocolos, enfim, por esses pioneiros que na década de 90 foram para fora e trouxeram essa tecnologia para o Brasil. Então, desde que eu me formei, eu tive a sorte de entrar nesse mercado da implantodontia, porque a pessoa que eu estagiava
era uma dos 12 profissionais que se formaram especialistas em implantes naquela ocasião. Os 12 primeiros. Então, meu contato com a reabilitação com implantes vem de 30 anos. Tá? Caramba. Dos primeiros implantes ósseo-integráveis, que são os parafusos de titânio, que vieram para o Brasil. Dali eu fiz uma jornada muito relacionada à implantodontia. Fiz a minha especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, aqui pela Universidade Municipal de São Caetano, aqui na USCS. Só que assim, quando você faz a implantodontia, ou mesmo quando você trata de trauma de face, quando você trata de cirurgias de tumor de face e tudo, você tem que devolver, você tem que reabilitar esse paciente, né? Não adianta colocar o implante ou o parafuso lá dentro, você tem que partir para a parte protética. Então eu fui buscar me aperfeiçoar e aprimorar a minha parte protética fazendo cursos de aperfeiçoamento na parte de prótese sobre implante. E isso me trouxe um conhecimento também na parte de reabilitação com qualquer tipo de prótese, de cerâmica, de resina, enfim. Foi aí que eu entrei também para essa área de trabalhar com lentes de contato já há algum tempo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento completo no paciente nas mais determinadas áreas, né? O paciente que vem buscar um tratamento, a gente consegue circular por todas as especialidades da odontologia, seja comigo ou com a equipe que eu tenho aqui no estúdio Anália, para o paciente sair completamente tratado, seja com os alinhadores, né, os aparelhos invisíveis, como as pessoas falam, seja com lente de contato, seja com canino no parto, que nem você falou. Né, a gente tem, graças a Deus, uma equipe multidisciplinar dentro da odontologia, né? Então já é bastante tempo fazendo tanto a parte cirúrgica quanto a parte de reabilitação. Legal. Tocando no assunto do implante, eu gostaria de saber mais sobre o implante. O implante dá para colocar todos os dentes, só do fundo? Como que funciona? Como que funciona a parte do implante, o tratamento, desde a incisão, tudo? Tá. É o seguinte, a gente tem, dentro da implantodontia, a gente tem uma possibilidade enorme de poder devolver sorriso ao paciente. Né? Então, hoje a gente faz cirurgias de implante unitário, por exemplo. O paciente tem a ausência de um dente. Pô, a gente vai lá e coloca esse implante unitário. Tem a ausência de 2 ou 3 elementos, espalhados pela arcada superior e inferior. Individualmente, a gente faz os exames de radiologia, de tomografia, e a gente consegue observar onde que esse paciente tem osso, porque como eu disse lá atrás, com a perda do elemento dentário, existe a perda da massa óssea que envolve aquele dente. Tá, dependendo do prazo que esse paciente apresentou essa perda, ele não vai ter osso suficiente para que a gente faça a implantação desse dente. E aí, dependendo da região onde ele está, a gente tem algumas manobras e algumas técnicas para que a gente possa devolver esse osso, né? Então, aonde que a gente tem bastante perda que inviabiliza a colocação desses implantes de uma forma direta? É na região que envolve o seio maxilar. Sim. Né? Então, na região superior aqui de maxila, quando a gente pega da asa do nariz para trás, a gente tem uma região aqui que tem o seio maxilar. E quando as ausências são nessa região aqui, devido à proximidade que as raízes dos dentes têm com o soalho do seio maxilar, a parte de baixo desse seio maxilar, às vezes a gente tem pouca altura óssea para colocar os implantes. Então aí é uma dificuldade, mas não impossibilita reabilitar. Aí você fala, pode pôr 1, pode pôr 2, pode pôr 3. Dificilmente... eu perdi todos os dentes, eu perdi 14 dentes em cima, quero colocar 14 implantes. Não vai acontecer, isso é muito difícil, né? Porque não se tem osso para tudo isso aí, né? Geralmente porque se perdeu os dentes em fases distintas e distantes da vida. Então vou ter mais osso no lugar, menos no outro, entendi, mais aqui, menos ali. Então aí a gente parte para uma solução que é o protocolo. O protocolo é quando a gente consegue reabilitar esse paciente que já não tem mais os dentes, a gente coloca de 4 a 6 implantes, aonde a gente tem essa quantidade óssea, e aí a gente faz uma prótese parafusada. Certo. Isso tem uma enormidade de vantagens, né? Como a estabilidade da peça, a maior eficiência mastigatória. Na parte superior, por exemplo, essa peça
esse protocolo ele não tem o céu da boca como tem uma dentadura. Sim, que até visivelmente a pessoa fala, E que tira boa parte do paladar do paciente, Sim, né? sim. Que tira também a sensibilidade térmica do paciente. Sim. Então o paciente muitas vezes ele acaba engolindo uma comida muito quente porque não tem um contato no céu da boca. Geralmente quando a gente põe alguma coisa muito quente na boca, a gente queima o céu da boca e devolve a comida. Tem pacientes que têm queimaduras já vamos dizer, no começo da garganta, para a pessoa entender. Sim. Por conta desse céu da boca coberto pela prótese total. Então essa senhora, ela de repente parou de fazer as coisas que ela podia fazer, de ir para uma viagem com o pessoal do coro, tal, porque ela não conseguia mais cantar e a prótese dela soltava. Foi quando ela me procurou. E aí, cara, quando eu falo isso para os pacientes, a mesma alegria que o paciente sente em ser reabilitado, eu sinto de poder devolver isso para o paciente. Eu já vi... E não é hipocrisia não, cara, é de coração. Os pacientes sentem isso. Eu ia até comentar, eu já vi alguns vídeos de gente recuperando o sorriso, assim, olhava no espelho e começava a chorar. Sim, porque há quanto tempo que a pessoa não se vê, não se enxerga daquela maneira? Às vezes desde jovem. Sim. Ela perde a identidade. Então você poder devolver isso para o paciente não tem preço. De verdade, é muito mais que a parte financeira. É óbvio, todo mundo trabalha para ganhar, todo mundo está aqui para ganhar o seu ganha-pão e viver disso. Mas essa troca, essa retribuição, o pagamento que vem de forma espontânea, esse sorriso, cara, isso não tem preço. Até você falou no assunto, eu lembrei de uma tia de um colega meu. Eu sempre tenho que ter uma historinha para... Mas é igual daquele programa da Globo lá, como que é o nome? Ah, o meu primo. Não, mas isso aí realmente, não, ó. Não, isso aí, não, eu já falo que sou eu já sou do cara. A história. É minha história. Com a tia do amigo? Tia do amigo. É nada. É sim. Você falando isso, é sério, mas. Envolve dentadura? Envolve dentadura, mas só que não é nada de uma besteira. É que, tipo assim, você falando da questão até de cantar, da chapa, assim, até na questão, acho que de beijar, de ter o contato, sim, também atrapalha bastante. Essa tia do amigo meu, Wagner, abraço, Wagner. Falou o nome tudo, hein? Mano, eu trabalho com o nome. Agora da tia... Dois caras que eu quero conhecer, o Wagner e o Hélio. Agora, a tia, eu não sei nem se tá viva. Mas se tiver... Eu vou mandar esse corte pra ele. Ai, cara, nós fomos da coqueluche no salão. Vou falar tudo. Aí nós fomos pra casa dele. A tia dele morava lá, porque se separou recentemente do marido, que era caminhoneiro, acho. Eu não lembro. Sem filtro total. Eu não lembro o nome do marido. É sem vírgula. É sem vírgula. Boa. Aí tal, e eu paguei um pau pra ela. E eu era moleque, aquela mulherona assim. Opa. Tudo bem, cara? Aí eu falei, mano, eu quero ficar com a sua tia é mó gata. Eu falei, você quer? Eu não tava esperando isso. Aí, na varandinha lá, todo mundo foi dormir, ela conversando, nós tomando um cafezinho. Aí eu escutei. Aí eu falei, cara, tá comendo o quê? Gelo? Aí eu falei, mano, sabe? Eu falei, porra, ela usa dentadura. Nada contra, gente, mas assim, eu era moleque. Eu cheguei pro Wagner, não. Sua tia usa dentadura? Usa por causa de acidente de carro, não sei o que lá, tudo e tal. Sempre tem uma história também. Sim. Sempre tem uma história pra quem usa dentadura. Esse dia, nunca mais voltei. É isso. Mas... Adorei o comer gelo, porque parece mesmo. Não parece. Mas todo mundo tem uma história pra falar por que usa, né? A maioria delas a gente entende e sabe que não são reais, né? A gente sabe que no fundo, a história sempre ela é... Às vezes acaba falando outra história por vergonha. Por vergonha, né? Mas o descuido, a falta de orientação, a falta de cuidado, a falta de oportunidade de cuidar é o que leva esse quadro. E não uma bolada, né? Levei uma bolada. Eu sofri um acidente, quebrou... Aí você olha... Não tem um osso fraturado na rua, né? Você tira uma radiografia, tá lá, tudo bonitinho, tudo, mas quebrou o rosto inteiro aonde, né? Então, assim, a gente brinca, mas é só para descontrair. Mas é uma situação que a pessoa se sente envergonhada de assumir, de poder falar e tal, né? Desculpa. Não, pode falar. Na questão de perda, também a parte medicamentosa, a pessoa que faz tratamento de muito tempo, assim, também a medicação acaba? Então, existe também uma lenda, tal, até o Diego estava falando a respeito disso. Há muito tempo atrás existia uma medicação que era específica
e que causava, numa determinada fase da gestação, uma má formação de esmalte. Tá? Então, essa medicação foi tirada e foi removida, e dificilmente alguma medicação assim ela vai interferir drasticamente na formação de esmalte, na formação do leite, porque até as que tinham foram removidas. Existem algumas medicações hoje, não hoje, né, há muito tempo, que elas interferem no metabolismo ósseo, né? Então, algumas medicações elas impossibilitam que o paciente venha fazer implante, por exemplo, ou alguma cirurgia bucal. Pacientes que passam por radioterapia, eles não podem fazer cirurgias bucais por um determinado tempo por conta da baixa vascularização no tecido ósseo. Então, são coisas mais específicas, tá? A não ser que seja alguma síndrome, alguma anomalia, uma patologia bem específica, as medicações que atuam diretamente na formação gestacional do dente, tudo, hoje em dia não existe algo nesse sentido, pelo menos que eu conheço. Assim. A questão do protocolo dentário, quais são as contraindicações? O protocolo dentário, as contraindicações, elas vão muito pela condição de saúde do paciente. Então, por exemplo, os pacientes que fazem uso desses bisfosfonatos que a gente fala, os alendronatos, eles são pacientes contraindicados para fazer um implante, a não ser que se faça um protocolo de espera, depois que ele usou essa medicação. Pacientes diabéticos não compensados, né? Então, quando o paciente tem uma diabetes que ele não compensa, que ele não se trata, que ele não se cuida, porque o paciente diabético ele tem uma dificuldade de vascularização periférica. Né? O pessoal fala, tem dificuldade de cicatrização. Por que a dificuldade da cicatrização? Porque ele não tem uma circulação periférica adequada. Então, isso dá uma baixa vascularização, enfim, ele vai ter infecções sucessivas, ele vai ter a falta de cicatrização nessa região. O tabagismo ele não chega a ser uma contraindicação, mas ele é um fator de risco para o paciente que continua fazendo uso de cigarro durante o processo de cirurgia e um pós-cirúrgico imediato. Tá? Pelo calor da fumaça do cigarro, a cicatrização, o coágulo que se forma em volta dos implantes, ele pode se desfazer e aí você acabou não tendo a osseointegração dos implantes. Né? Então, algumas doenças de base do paciente, né, pacientes com alguns problemas de saúde de uma maneira geral, contraindicam. Por isso que a gente sempre pede uma bateria de exames para pacientes, para que a gente saiba como é que esse paciente vai entrar para uma cirurgia, para que a gente não... Porque não existe rejeição do implante, né? O implante de titânio, grau 4, 5, ele é como aço cirúrgico, ele é um material biocompatível. O organismo ele não reconhece aquilo como sendo um agente agressor. Então não vai ter rejeição. O que existe são intercorrências. Sim. Né? Então, parte disso voltado para o paciente sobre essas questões de saúde, aí tem que se fazer um bom trabalho investigativo por parte do profissional. E também, voltando aos profissionais que a gente estava falando um pouquinho aqui antes, também se tomar um pouquinho de cuidado quando você procura um profissional para fazer a sua cirurgia, né? Um ambiente adequado, apropriado para se fazer uma cirurgia, um profissional habilitado, pesquisar o profissional que você vai fazer, isso é muito importante. Porque querendo não é uma coisa muito agressiva também, né? Assim. Na realidade, eu sempre falo para o paciente, é um trauma muito menor do que extrair um dente. É muito menor. Hoje em dia a gente faz algumas cirurgias de implante que a gente não faz nem incisão. A gente faz com um bisturizinho circular, exatamente aonde a gente vai entrar com o implante. O próprio implante, com a peça cicatrizadora dele, faz a cicatrização sem necessidade de sutura, de dar ponto. Caramba! Então, aquele pavor que a pessoa tem de fazer dar o ponto, né? Que se fala, muitos implantes unitários a gente faz dessa forma. Então, diminui bastante, porque eu já vi algum... O pós-operatório é excelente. Então, isso que o pós-operatório, eu já vi bastante vídeo que... abre daqui, então, demora isso depende da meses. Quantidade, depende da quantidade. Sim, tudo depende da condição geral do paciente, sim, da estrutura óssea que ele tem, da quantidade de implantes que ele vai precisar colocar, da qualidade óssea que esse paciente apresenta. Então, hoje em dia já existem alguns exames de tomografia que ele diz o tipo de osso que esse paciente tem e que a gente vai encontrar na cirurgia. Isso já adianta um lado bom para a gente poder fazer com maior segurança. Então, hoje está bastante avançado essa parte. Bem como também a parte da confecção das lentes hoje em dia. Existem hoje uma tecnologia à disposição para que a gente consiga fazer, por exemplo, a boca toda de um paciente de lente no mesmo dia.
É algo inimaginável bem pouco tempo atrás. Então hoje aqui no Estúdio Anália a gente tem uma estrutura, depois vocês vão ver aí no videozinho uma imagem. A gente vai ter aí, que a gente subiu para fazer, aonde o paciente chega de manhãzinha aqui, a gente prepara, confecciona essas lentes todas no mesmo dia, instala todas no mesmo dia, com um grau de eficiência mastigatória, com todo o respeito à função mastigatória desse paciente, à articulação do paciente, enfim. A gente passa essa tranquilidade para o paciente, que não é porque estamos fazendo de uma maneira rápida que vai ser feito a toque de caixa, né? Ele é feito tudo num sistema de Exocad, com toda a articulação articulada por software. Então isso traz uma instalação muito mais perfeita em termos de articulação. Você simplesmente não mexe com a articulação do paciente fazendo dessa forma. E aqui a gente tem essa condição. E o legal, Marcelo, também é essa questão do entendimento, de pesquisar bem um profissional. A clínica que você está sendo atendido também ter essa estrutura, além do tempo também ter qualidade, porque também não adianta chegar no lugar, você coloca lá, tem um preço acessível, faz lá em, sei lá, 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas de repente você depois não tem o pós, né? O pós que é... Mas espera aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, essa questão da estrutura também do seu atendimento, acho que é de hoje em dia a gente vive uma realidade no Brasil que se tornou também, como as lentes, uma condição bastante difundida, né? Que são as grandes redes. Sim. Né? De odontologia, aonde a gente, infelizmente, eu já trabalhei em algumas, para ser sincero, 2 delas, onde a gente não tem um trabalho personalizado, né? A gente não tem um cuidado de ter um profissional supervisionando aquele trabalho. Então aqui a gente, apesar de ter uma estrutura bastante complexa, a gente tem uma estrutura que atende cada paciente de uma forma única, de uma forma diferenciada e com a minha supervisão, o meu envolvimento em todo o processo. Então isso é importante para um resultado final satisfatório. O paciente vai me ver, né? Hoje em dia a gente fala muito em Instagram, então tem o Instagram e tudo. O paciente me vê ali nos vídeos, nas fotos, e ele me vê atendendo ele, né? Então isso é importante. Isso te dá autoridade, isso te dá credibilidade para você tá falando com propriedade tudo que você fala, e depois você ter a condição de comprovar ali em boca tudo aquilo que você mostra em foto, em vídeo e tudo mais. E querendo ou não também, o tratamento dentário, né? Ele é... O pessoal vê muito valor, eu acho que principalmente nessa parte, na saúde em geral, vamos falar de saúde em geral, você não pode ver valor, né? Tipo assim, vamos no mais barato. Mais barato sempre. Posso só completar essa parte? Acho que não vai falar que eu sou caro, hein? Não. E aí eu faço o corte, eu que vou cortar na edição. Vai estar anestesiado. Você vai sair daqui banguela. Mas na verdade é a questão do investimento. Eu penso que muitas vezes quando você procura um profissional ou quando você procura um bom atendimento, você procura não aquilo não é um custo. Tem que ser um investimento. Você está investindo no seu sorriso e aquilo pode te trazer várias outros, não só outros negócios, mas também aquela questão que eu já falei da autoestima. Então eu penso como investimento e não como custo. Não, então, é por isso que eu falei assim, não procurar eu vou fazer ali que é mais barato. Sim. Na realidade, eu sempre brinco, né? Quando a gente ouve algo nesse sentido, as pessoas falam assim, mas é caro, né? O tratamento é caro, as lentes são caras. Aí você fala, mas caro comparado ao quê, né? Quanto custa para você evitar de ir num lugar? Quanto custa o emprego que você deixou de ganhar porque você estava com uma boca mais ou menos e você ia trabalhar com o público e não estava legal e o cara te cortou por conta disso? Né? Quanto custa a sua privação de não comer direito, de não falar direito, de se isolar socialmente porque se eu sou isso, cara, só o preço disso quem sabe é você. Verdade. Então não dá para comparar caro com o que você sente. Às vezes o que você sente é muito mais caro do que isso. Não dá para saber. Em relação ao profissional, existem profissionais bons com preço justo, existem profissionais ruins com preço alto, existe tudo no mercado. Tudo no mercado. Por isso que a pesquisa é importante. Sim. Por isso que é importante você avaliar, ver se realmente aquele que aparece na foto é o cara que vai pôr a mão na sua boca, né? Porque hoje em dia existe muito isso. Mas, enfim, o preço é muito... Como é uma profissão autônoma,
como é lei de mercado, não existe assim uma isonomia de preço, não existe um tabelamento do preço. Ah, tá. Eu pensei que tinha um também. Não. Isso varia de acordo com... Só o profissional sabe o quanto que ele gastou para se capacitar profissionalmente. Perfeito. Né? Um profissional que fez vários cursos, como a gente estava falando da minha trajetória, ou de um outro profissional, só ele sabe o quanto que ele investiu para chegar onde ele chegou, só ele sabe o que custa o ponto comercial que ele está, a região que ele está, o material que ele usa, tudo isso tem um custo. Né? E uma outra brincadeira que você falou assim, mas vai pelo mais barato. Às vezes o paciente fala assim para mim assim, nossa, doutor, foi tanto a sua avaliação, mas eu fui no outro lugar que ele me cobrou 2 vezes menos. Aí eu falo, tá bom, eu vou fazer para você, por 2 vezes menos. Aí ele falou, doutor, eu não acredito. Eu falei assim, então, tá bom, eu faço, mas eu não vou poder usar o mesmo implante que eu uso, eu não vou poder usar o mesmo dente que eu uso na sua prótese. Mas aí eu não quero. Eu falei, então não dá, né? Não dá para fazer mesmo. Então, preço por preço, você vai onde você acha mais barato, porque não dá pra gente trabalhar com material de qualidade, com um profissional capacitado, né? E hoje, o que acaba encarecendo um pouco, deixando os valores um pouco mais menos palatáveis às vezes, é toda a estrutura que você tem, né? Você não pode oferecer tudo para fazer no mesmo dia, cobrando o mesmo que alguém que vai demorar um ano para fazer, não dá. Então, para você ter esse conforto, existe um preço para isso, né? Existe um investimento em maquinário, existe em tecnologia e informação. Eu fui procurar essa semana móveis planejados para minha casa, né? Aí mas esse preço aqui e tal, eu falei assim, é o bom gosto. Você tem um bom gosto, por isso que custa isso. Bom gosto é caro, né? Você quer um puxador assim? Ai, gente, só vai no mais caro. Mas é isso, você quando... Não, é uma coisa muito subjetiva a odontologia, principalmente a odontologia estética, o protocolo e tudo. Sim. Quando você senta para fazer a negociação, uma avaliação comigo, ou com qualquer outro profissional, você não sabe o que você está comprando, né? Você está comprando uma experiência que alguém viveu e te indicou, ou que você viu uma foto. Não é como comprar uma TV. Você vai comprar uma TV, você sabe a TV que você quer, a marca que você quer, você entra no site de busca aí, vê o melhor preço, tem até sites para isso. Sim. Vê o melhor preço e compra, que você sabe que você vai receber aquilo. Agora, quando você compra 20 lentes de contato, você não sabe o que você vai receber. Você tem que confiar, você tem que saber de quem você está adquirindo aquilo. Né? Saber o histórico daquele profissional, o histórico do laboratório por trás do profissional, que é muito importante. Sim. Então, todo o conjunto disso vai fazer você ter sucesso no seu tratamento. Porque não é que nem comprar uma camisa, por exemplo. Às vezes você saiu, você está animado, você está feliz, ou porque você ganhou um pouquinho de dinheiro, ou porque você tomou umas na hora do almoço no shopping, você passa ali, vê aquela camisa meio apertadinha, ou meio florida, aí você está todo entusiasmado com aquilo, eu vou comprar isso, eu acho que eu vou usar aquilo, né? Aí você fala, eu vou usar aquilo, beleza, aí depois passou aquela ressaquinha, você olha aquilo e fala, então, por que eu comprei isso aí, meu? Que merda, que coisa chata que eu fiz, aí sabe o que você faz? Você colocou aquela camisa, você coloca dentro do armário, acabou. Escondeu aquilo lá, ninguém vai ver a besteira que você fez. Verdade. Agora, quando você mete uma lente na boca, que você fica com a cara do pé de pano, o cavalo do pica-pau, você manja? Aí, meu amigo, aí não tem como esconder. Mas é questão da... Aí você vai se esconder mais que antes, entendeu? Mas, assim, a qualidade do material, repetindo, eu trabalhei no hospital, tinha épocas que eles compravam material um pouco mais barato. Era... Ai, como que era o nome? Eu não vou lembrar o nome. Enfim, alguns materiais de acesso, barato. Você acabava, a criança sofria mais, porque a agulha acabava atravessando, ou o bisel vinha, o bisel, a pontinha, vinha torta, ou vinha, sabe? Tipo assim, a criança sofria mais, era mais material jogado fora. Tipo assim, gerava mais perda do que... Mais perda e mais gasto também. Mais economia. E a economia ia pro saco. Uma economia burra. Na realidade, isso não é só na área da saúde, né? Tudo que você você busca. Existem bons materiais no mercado de todos os custos, né? A gente busca uma excelência porque a gente busca um tratamento que seja perene, que tenha longevidade na boca do paciente, né? Então, por isso que eu estou há 30 anos no mesmo lugar, no mesmo bairro, trabalhando no mesmo lugar, porque você acaba tendo a condição de satisfazer o seu público, de poder entregar o que você vende, né? E ter a tranquilidade de estar todo dia trabalhando no mesmo lugar. Sim. Doutor,
Estúdio Anália com o Laboratório Teles. Poderia falar um pouquinho dessa junção? Cara, foi um casamento que aconteceu aí desde do começo desse ano. A gente juntou a expertise minha na parte clínica, na parte de confecção dos protocolos, das lentes de contato, com o Laboratório Teles, com o Bruno, que hoje ele não está aqui, que ele tem uma história muito bacana dentro da prótese, né? Ele é um rapaz que veio de batalha, né? Veio da luta dele de periferia, tudo, fez a formação dele, fez a vida dele com a prótese, transformou o laboratório protético, levou para uma outra dimensão. Eu, como profissional que lido com protético há 30 anos, eu conheci através dele um mundo de laboratório que eu não conhecia. Legal. Tá? E aí, juntando a minha história clínica, a minha história profissional com o histórico dele de protético, de laboratório de ponta em tecnologia, em excelência de trabalho, em excelência de entrega, a gente resolveu unir essas forças e está sendo muito bom para nós, principalmente para os nossos pacientes. Poder oferecer isso num espaço único, né, no coração aqui do Anália Franco, um local de fácil acesso, numa localização muito boa. E o Diego pode falar melhor com um preço acessível. Que você viu que quando eu falei, você não vai falar que eu sou caro. Ele fala assim, não. E a gente consegue... O preço é acessível? Eu não quero falar sobre esse assunto. É brincadeira, é acessível. Senão... Lógico. A gente tendo essa facilidade de ter tudo no mesmo local e diluir esse custo todo em todos os trabalhos que a gente presta e presta trabalho para fora, a gente consegue ter essa condição de poder entregar algo de excelência com um preço acessível. Então a gente fez esse casamento aí desde o começo do ano, a gente vinha alinhando algumas coisas e estamos aqui, estamos felizes, estamos atendendo nossos pacientes de uma maneira bastante confortável e entregando resultados aí bastante satisfatórios e vendo a felicidade dos nossos pacientes. Até parabenizar que o estúdio tá lindo. Tá bonito. Obrigado. A estrutura aqui tá bem bacana. Desde a recepção até os outros ambientes tá... Eu agradeço. Tem um decorador que eu não posso falar quem é. Ele acertou. Ele falou, confio. Eu falei, confio. Vai. Ele acertou. O cara é multi, né? Ele é multifacetado. Ele ajuda os influencers. Ele cria youtuber, né? Isso aí juntou a minha vontade de falar com a vontade dele de eu aparecer. Quem sabe... Em breve no Sem Vírgula. Quem sabe? Deixa aqui, ó. Suspense. É mesmo? Será que ele vem? Vem. Vai por mim, vem. Vai. Tem que ir. Pô. Ele e o Hélio. Ele e o Hélio. Quem vai estar aqui vai ser o Hélio. O Hélio. Não, mas os três. Todo mundo. O Hélio no seu colo ali, sentadinho, bonitinho. Que isso. Quanto tempo se consegue desenvolver um sorriso com protocolo? Média de tempo. Olha, a gente consegue realizar os trabalhos de protocolo dependendo da técnica cirúrgica e, de novo, da qualidade e quantidade óssea do paciente no mesmo dia. Tá? Existe o protocolo de carga imediata que a gente fala que é no mesmo dia. Onde a gente consegue, principalmente na arcada inferior, na mandíbula, que tem um osso muito mais compacto, muito mais duro, vamos dizer assim. Então a gente consegue colocar os pinos, consegue um travamento inicial satisfatório para que a gente possa já estabelecer carga de mastigação em cima. Então, de novo, a gente opera cedinho, já molda o paciente anestesiado ainda e ali começa a confecção do protocolo no mesmo dia. Já se faz a barra, já se faz a prova e já se faz a confecção e instalação. Tá? Quando a gente não consegue essa carga inicial, quando a gente não consegue o travamento, o torque necessário, e aí depende se é maxila ou mandíbula, a gente vai ter que aguardar aí de 3 a 6 meses essa ósseo-integração para depois partir para a prótese definitiva. Tá? Quando a gente não consegue essa carga imediata, que a gente fala, o travamento inicial satisfatório, com uma quantidade mínima de newtons de força, sim. Aí a gente passa por esse processo de
osso-integração dos implantes para depois colocar a prótese definitiva, mas nesse intervalo o paciente usa uma prótese provisória. Como se fosse uma dentadura normal, uma prótese total convencional. Mas ela é temporária, né? Ela é temporária. Nos casos superiores na maxila, quando a gente tem ausência, uma maxila atrésica que a gente fala, a gente lança a mão de um implante que há algum tempo já se faz, que é desigomático, onde a gente usa esse osso aqui mais superior, próximo ao assoalho de órbita, tá? Onde a gente coloca os implantes mais longos, eles são mais longos, e também é um implante que 90 e tantos % de casos a gente consegue a carga imediata, porque ele é um osso muito duro e um implante muito longo. Então a gente consegue, na maioria dos casos de implante zigomático, quando o paciente não tem osso nessa região anterior, ou tem osso só para colocar 2 implantes, a gente faz esse implante zigomático, a gente realiza também aqui. Caramba! Então pacientes que já estão desenganados, assim, isso é um recado para você que já foi em alguns dentistas, falou, não tem osso para fazer o implante, procura a gente, que legal, a gente consegue fazer essa reabilitação, porque hoje dificilmente a gente não consegue reabilitar. Dificilmente. Tem muita coisa aí nova que a gente consegue devolver essa condição de reabilitação ao paciente de uma forma fixa, sem usar prótese móvel, nada disso. Eu acredito assim, que eu tenho para falar para essas pessoas que já procuraram alguma ajuda, já fizeram algum tipo de análise, de avaliação, já passaram por um profissional, que continue buscando. Sempre existe alguém que já fez algum tipo de reabilitação que você precisa. Sempre tem alguém que já fez algum curso, seja aqui ou seja fora, que já pegou um caso até pior do que o seu e vai conseguir fazer o seu tratamento. Existem alguns casos que realmente vão fugir a qualquer tipo de possibilidade, mas como eu falei, é mais difícil. Então, para você que está assistindo a gente, para você que tem alguma dificuldade, para você que já passou por algum trauma, que nem o Marcelão já passou por alguma coisa difícil, eu me coloco à disposição aqui no Estúdio Anália, a gente vai ter os contatos aqui, para a gente poder trocar uma ideia, conversar, bater um papo, ver os exames que esse paciente tem e que é uma oportunidade de uma troca de conhecimento, de uma troca de informações e com certeza a gente vai tentar solucionar esse tipo de problema. Não que a gente resolva tudo, que a gente solucione tudo, mas enfim, é mais uma opinião que o paciente vai estar ouvindo e uma orientação profissional que ele vai estar tendo. Então não desista. Não desista, porque sempre vai ter uma solução. Agora, 2 perguntas para fechar. Sempre quando eu vou fechar, eu sempre começo a fazer mais perguntas. Infantil, vocês atendem também? Qual a idade? Elas deixam, né? Tem o que realmente... Nós temos aqui o odontopediatra. Ai, que legal. Que legal. Que faz a parte de ortodontia também. Legal. Então, a gente atende sim em pediatria. As crianças que vêm aqui, a gente tem uma profissional dedicada a essas crianças. E daquelas pessoas que têm trauma? Como que vocês trabalham com ela? Trauma? A gente tem um barzinho ali fora que tem uns whisky que tira qualquer tipo de trauma, até o meu. É nada. A gente faz um trabalho quando a gente vê realmente que o paciente tem algum tipo de fobia ou alguma necessidade especial, a gente trabalha com sedação, com óxido nitroso. Óxido nitroso. Isso. A gente tem habilitação para fazer com óxido nitroso. Legal. E aí o paciente ele é uma sedação consciente, né? Ele vai trabalhar o tempo todo consciente, mas aumenta-se o limiar de dor dele, ele fica mais relaxado, mais tranquilo. Legal. E aí ele consegue passar pelo procedimento sem ter essa fobia dele acentuada durante o procedimento, e a gente consegue fazer. Então, chegando nos finalmente, Elião, tô brincando. Você tem alguma coisa para falar? Cara, agradecer ao Hélio, né? Eu não tenho que agradecer. Foi boa. Ele me deu essa oportunidade. Não, na verdade, ele deu essa oportunidade para nós. Está você aqui do meu lado. Lógico. Quero agradecer. Quem não sabe, eu já passei o dia inteiro. Cara, é uma honra para você, né? Não, você é louco. Eu vou voltar para casa mais feliz. Mais feliz. Sem dúvida. Mais feliz. Mas quer falar alguma coisa antes de... Não, na verdade, sempre, né? Então, agradecer mesmo, mais uma vez, estar aqui no Estúdio Anália, né? Estamos gravando aqui o podcast, que você, não sei se vai assistir de manhã, de tarde, de noite, por isso a gente sempre deixa um bom dia. Sim, boa noite, que é atemporal. Falar igual o nosso amigo Hélio, se inscreva no canal, E ative o sininho. É. Ó, ative o sininho.
Deixa um comentário aí, tira um print, marca o Estúdio Anália, marca o convidado, marca os apresentadores. O Peu, agradecer o Peu, né, que tá aí atrás das câmeras sempre, né, nos bastidores. E sempre lindo. Eu admiro. Eu não concordo, mas tudo bem. Não concordo. Só não concordo. Por quê? Porque não é. Mas aí, a questão do 100 vírgula, estamos aí à disposição sempre. Eu agradeço. E peço desculpas, porque na despedida de um evento aí que eu fui, vocês queriam me entrevistar e eu não dei entrevista pra vocês. Não, mó mala. Na época que ele era Mano Brown. Não. Na época agora eu vou falar. Ele foi num evento lá, tinha um rosto dele gigante numa parede lá. O evento era pra ele. Voltar. Foi. Mano, debaixo do sol, eu, o Hélio. O Toninho Tornado veio falar comigo. O Neto veio falar comigo. Agora o Diego. Não, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Não falou. Caramba, que mala, hein? Que mala. Mala. Você pode ver o vídeo que tá o Toninho. Ele não tá. Mas você não guardou mágoa, ele tá aqui hoje. Não, eu amo ele pra caramba. Isso que é importante. Demais. Eu pedi desculpas. É porque estava envolvido no jogo, né? E aí, muita foto, eu não tava acostumado. E era minha despedida. É a fama, né? A fama chegou. Era o último que você ia fazer? Era o último. Na verdade, não foi culpa dele. Foi a assessoria, a segurança dele. É muita gente. Não a staff, não. Eu entendo. Se eu falar com o meu irmão, fama. só vocês vão Mas agradecer de verdade, sempre é uma honra. Eu sei como foi construído de maneira orgânica tudo que vem passando o 100 vírgula. Né? Agradecer a todos que fazem parte desse processo, porque hoje tem cobertura de eventos, tá na Avenida Paulista, grandes marcas envolvidas aí também. Então, parabenizar mais uma vez e agradecer a oportunidade, mesmo que com essa parceria com o Hélio, com certeza está ao meu lado aqui. Valeu. Eu quero agradecer, doutor. Esclareceu muita coisa, principalmente para mim, que eu já cheguei falando que eu tenho ainda. Não, depois que você vier aqui, você vai medo, apagar mas eu isso. sei que muita coisa que você falou assim, eu não fazia ideia. Pra você ver assim, como a minha mente, eu sou um cara instruído, sou da saúde, mas como minha mente era fechada para esse assunto. Então, para mim, deixou muito claro e eu vou voltar. Eu vou voltar e vou vir aqui. Legal, você vem aqui. Eu queria muito agradecer vocês, ter a oportunidade através de um canal bacana, que é o podcast 100 vírgula. Agradecer ao Marcelo, ao Diego, que fez esse convite. De vocês terem vindo até aqui, né, devido à agenda e devido a todos os compromissos, foi mais fácil para todos nós que estivéssemos fazendo aqui, ainda mais que a gente tem uma sala que a gente pôde transformar nisso. E que bom que eu consegui fazer isso com você, né? Se eu conseguir fazer isso com você, a gente pode atingir outras pessoas que também tenham a mesma dificuldade, que têm o mesmo trauma, a mesma fobia, e dizer que a gente, de alguma forma, a gente consegue estabelecer uma conexão com os nossos pacientes para que a gente deixe para trás isso aí. Sim. Né? Hoje em dia, os processos são outros, a tecnologia é outra, a condição que a gente tem de fazer isso de uma maneira muito mais suave e fazer da jornada do paciente aqui dentro do Estúdio Anália uma coisa muito mais palatável, uma coisa muito mais bacana de se viver, até porque a gente está cuidando de saúde, né? Então, eu só tenho a agradecer de poder ter trazido um pouco do que eu conheço para as pessoas que às vezes têm a mesma dificuldade que você tem. Espero que você tire a sua. Com certeza aqui no decorrer, após o episódio, muitos cortes vão surgir desse nosso bate-papo e também, de repente, uma outra oportunidade para nós estarmos aqui mais uma vez. Vamos voltar. As portas estão abertas. Vamos voltar. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Raí. Pode encerrar. Quer mandar um recado para alguém? Não. O Hélio? Eu quero agradecer. O Hélio. Eu quero agradecer a minha esposa, que deixou eu estar aqui hoje. É verdade. Você sabe. É verdade. Então tem que agradecer. Todos aí tem que agradecer, senão, mano, se não agradece, o bicho pega. Então, eu quero agradecer minha esposa também que deixou. Vagnão, se sua tia estiver vivo, vou mandar o corte. Acho que deve estar. Antes da gente encerrar, nome dos filhos. Sim, isso eu ia falar. Senão você não entra em casa. Eu já tô com 2 cartões amarelos em casa. Hoje, pelo horário, eu vou tomar o terceiro. Eu já não cumpro, eu vou cumprir suspensão. Então, mandar um beijo para minha esposa Fabiana, para minhas 2 filhas, a Bruna e a Olivia, que são a razão de tudo, né? Da gente estar aqui agora, de a gente se divulgar, de a gente trabalhar, de a gente estar sempre empenhado e dedicado ao nosso trabalho pela família. Então, um beijo a todos
Daqui a pouco eu tô em casa. É isso aí. Não sei também que hora, porque eu não sei que hora que vai o programa, se é de manhã ou à tarde. Então, daqui a pouco. Um dia ele Brincadeira. chega. É já. Olha o medo. Deixe registrado um abraço especial também para o Bruno. Bruno. Quem é O Bruno? Bruno. Brunão. Brunão. Bruno. Brunão. Bruno! Esqueci. Mas que eu chamo de Bruno, cara. Bruno. Não pode falar que ele tá aqui. Vamos, Não, bota o Bruno esse pedaço tá aí. aqui, não. Bota esse pedaço aí. Bota esse pedaço. O Bruno não tá aqui, mas ele atendeu Porque a você já falou gente. que eu tava aqui, então não Ele pode falar atendeu pra a mim. gente super bem, levou a gente lá, explicou todos os equipamentos e tal, deu uma atenção. Brunão, onde você estiver, cara. Forte abraço. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Valeu, gente.